fugindo do Brasil falida e rejeitada. Mas o vizinho de assento era um fazendeiro viúvo. Parece filme. Você já sentiu que perdeu tudo? Que não tinha mais nada pelo que lutar? Eu estava falando com uma pessoa outro dia que me contou uma história tão inacreditável que parecia roteiro de filme. Uma mulher que perdeu absolutamente tudo no Brasil, entrou num avião sem saber se voltaria viva, e o destino colocou ao lado dela alguém que mudaria sua vida para sempre. Mas espera, porque o que aconteceu naquele voo e nos meses seguintes vai te deixar de queixo caído. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Antes de começar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham essas histórias reais do interior. E se você gosta de histórias verdadeiras que emocionam, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar relatos que parecem ficção, mas são da vida real. Marina tinha 37 anos quando sua vida desmoronou completamente. Não foi um desmoronamento daqueles que acontecem de repente, como um acidente ou uma tragédia inesperada. Foi pior. Foi um desmoronamento lento, doloroso, que ela via acontecer dia após dia, sem conseguir fazer nada para impedir. Era como assistir a uma avalanche em câmera lenta, sabendo que você está bem no caminho dela. Tudo começou com a loja de roupas que ela tinha em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Marina sempre foi daquelas mulheres batalhadoras, sabe? Daquelas que acordam cedo, trabalham até tarde e ainda encontram energia para sonhar com um futuro melhor. Ela tinha construído aquele negócio do zero, com muito suor e sacrifício. A loja ficava numa galeria movimentada do centro e durante anos foi o orgulho dela. As clientes eram fiéis, conheciam Marina pelo nome e ela conhecia os gostos de cada uma. Sabia quem preferia estampas florais, quem só usava preto, quem estava economizando para o vestido de formatura da filha. Mas aí veio a pandemia, e com ela veio o caos. No início, Marina pensou que seria temporário. Todo mundo pensava, né? Fecha por uns dias, umas semanas no máximo, e logo volta tudo ao normal. Só que as semanas viraram meses, as contas não pararam de chegar, mas os clientes pararam de aparecer. Ela tentou vender pela internet, fez lives no Instagram mostrando as peças, ofereceu entrega grátis, parcelamento, tudo o que podia imaginar. Mas não tinha jeito. O movimento simplesmente secou. Marina teve que demitir as 2 funcionárias que trabalhavam com ela há anos. A Jéssica, que tinha 3 filhos pequenos. A Célia, que estava juntando dinheiro para a casa própria. Aquele dia foi um dos piores da vida dela. Ver o desespero nos olhos daquelas mulheres, saber que estava tirando o sustento delas, foi uma punhalada no coração. Ela chorou junto com elas. Prometeu que quando as coisas melhorassem, elas seriam as primeiras a voltar. Era uma promessa que ela não sabia se conseguiria cumprir. Os meses seguintes foram uma espiral de desespero. Marina começou a atrasar o aluguel da loja, depois o aluguel do apartamento onde morava. Usou o cartão de crédito para pagar contas básicas, entrando numa bola de neve de juros que só crescia. Tentou empréstimos, mas já estava tão endividada que ninguém aprovava. Pediu ajuda para a irmã, que também estava passando dificuldades. O cunhado tinha perdido o emprego de gerente numa rede de supermercados e eles mal conseguiam se sustentar. E tinha o Rodrigo. O Rodrigo. Eles estavam juntos há 4 anos. Marina achava que tinha encontrado a pessoa certa, sabe? Aquela pessoa que fica do seu lado nas horas boas e ruins. Rodrigo era bonito, charmoso, sempre sabia o que dizer. No começo do relacionamento, ele parecia atencioso, interessado na vida dela, nos sonhos dela. Mas aos poucos, Marina foi percebendo que ele nunca estava lá quando ela realmente precisava. Quando a situação financeira começou a apertar de verdade, Rodrigo ficou diferente, irritadiço. Fazia comentários maldosos sobre a loja. Dizia que Marina tinha sido incompetente, que deveria ter se preparado melhor. Em vez de apoiá-la, ele a culpava. E o pior, ele nunca oferecia ajuda financeira, mesmo tendo um emprego estável como vendedor de uma concessionária de carros. Sempre tinha uma desculpa. Estava guardando para trocar de carro. Tinha emprestado dinheiro para um primo. Precisava renovar o guarda-roupa. Marina estava afundando e Rodrigo assistia de camarote. O momento final, aquele que quebrou Marina completamente, aconteceu numa quinta-feira chuvosa de julho. Ela estava no apartamento, olhando para as cartas de cobrança espalhadas na mesa da cozinha, quando Rodrigo chegou. Ela ouviu a chave na porta, aquele som que antes a deixava feliz porque significava que ele estava chegando, mas que agora só trazia um aperto no peito. Rodrigo entrou, não deu boa noite, foi direto ao ponto. Marina, a gente precisa conversar.
Ela levantou os olhos cansados. Tinha dormido mal nas últimas semanas, preocupada, angustiada. Tinha emagrecido, ficado com olheiras profundas, nem se reconhecia mais no espelho. E sobre o quê? Ela perguntou, mas no fundo já sabia. Sobre nós. Isso não está funcionando mais. Marina sentiu o mundo girar. Ela estava no fundo do poço, e ele ia embora. Justamente agora. Justamente quando ela mais precisava de alguém. Rodrigo, eu sei que está difícil, mas não é só isso, Marina. Ele cortou, olhando para qualquer lugar menos para ela. É que conheci outra pessoa. Silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia sugar todo o ar da sala. E você conheceu outra pessoa. Marina repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. A Bruna, do trabalho. A gente se conectou, sabe? Ela é diferente, mais leve, mais positiva, mais leve, mais positiva. Como se Marina tivesse escolhido estar afundada em dívidas e desespero. Como se ela tivesse escolhido não ser leve e positiva, enquanto via tudo desmoronar. Rodrigo saiu naquela mesma noite. Levou as coisas dele em 2 malas, nem olhou para trás. E Marina ficou ali sozinha, no apartamento que logo não seria mais dela, cercada de dívidas, sem negócio, sem companheiro, sem esperança. Ela passou aquela noite inteira acordada. Não chorou. Era como se não tivesse mais lágrimas. Só ficou ali, sentada no sofá, olhando para a parede, pensando em como tinha chegado até ali. Ela, que sempre foi trabalhadora, honesta, que tratava todo mundo bem, que nunca fez mal a ninguém. Como a vida podia ser tão cruel? Nos dias seguintes, Marina entrou num estado de completa apatia. Não atendia telefone, não respondia mensagens, mal comia. A irmã, Luciana, ficou preocupada e foi até o apartamento. Bateu na porta por quase 10 minutos até Marina finalmente abrir. Meu Deus, Marina! Luciana entrou assustada. Você está bem? Faz dias que não responde ninguém. Marina só deu de ombros. Estava de pijama, cabelo despenteado, com uma expressão vazia no rosto. Luciana passou o resto do dia ali, limpando o apartamento, fazendo comida, tentando arrancar alguma reação da irmã. E foi naquela tarde que ela teve uma ideia. Marina, escuta, você lembra da tia Valdete? Marina franziu a testa. A tia que mora em Portugal? Isso. Conversei com ela semana passada. Ela está precisando de ajuda na pensão que ela tem lá em Coimbra. Tá ficando difícil para ela cuidar sozinha, com a idade que tá. Falei de você, da situação, e ela disse que você pode ir para lá. Ficar um tempo, trabalhar com ela, dar uma recomeçada. Marina olhou para a irmã como se ela tivesse falado em mandarim. Ir para Portugal? Luciana, eu não tenho dinheiro nem para pagar o aluguel aqui. Como vou comprar passagem para Portugal? Eu ajudo com a passagem. E o Fernando também, a gente se vira. Fernando era o marido de Luciana. Marina, você precisa sair daqui. Recomeçar. Do jeito que está, você vai afundar de vez, por favor. Pensa nisso. Marina não respondeu na hora. Mas naquela noite, sozinha novamente, ela começou a pensar. O que ela tinha a perder? Não tinha mais loja. Não tinha mais apartamento. Em breve seria despejada. Não tinha relacionamento. Não tinha dinheiro. Estava devendo para todo mundo, com o nome sujo na praça inteira. Talvez ir embora fosse mesmo a única saída. Começar do zero num lugar onde ninguém a conhecia, onde ninguém sabia do seu fracasso. 2 semanas depois, Marina estava no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, com uma mala velha e a passagem só de ida para Lisboa na mão. Luciana e Fernando tinham se esforçado, juntado cada centavo que podiam, pedido emprestado a conhecidos para comprar aquela passagem. Marina sabia o sacrifício que tinham feito e estava grata, mas também sentia um peso enorme de culpa e vergonha. Ela passou pela segurança, pelo controle de passaportes, como se estivesse em transe. Não parecia real. Ela estava deixando o Brasil, deixando tudo para trás. Fugindo, era essa a palavra certa. Fugindo da própria vida. O voo sairia às 11 da noite. Quando chamaram para o embarque, Marina sentiu as pernas bambas. Entrou no avião. Encontrou seu assento, 27B, janela. Guardou a mala no bagageiro de cima e sentou. Colocou o cinto de segurança com as mãos tremendo. Estava realmente fazendo isso. Foi quando um homem se sentou ao lado dela, no assento 27A, corredor. Marina deu uma olhada discreta. Ele aparentava ter uns 50 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cortados, rosto marcado pelo sol, aquele tipo de rosto de quem trabalha ao ar livre. Usava uma camisa xadrez simples, calça jeans, botas. Tinha uma aparência de homem do campo, mas ao mesmo tempo havia algo distinto nele, uma presença calma, tranquila. Boa noite, ele disse, com um sorriso gentil.
Boa noite, Marina respondeu baixinho, desviando o olhar. Ela não estava com disposição para a conversa. Só queria que aquelas 12 horas de voo passassem logo, de preferência dormindo, sem ter que pensar em nada. O avião começou a se movimentar, taxiando pela pista. Marina olhou pela janela, vendo as luzes do aeroporto, as luzes da cidade ao longe. Era São Paulo. Era o Brasil. Em poucas horas, estaria do outro lado do Oceano Atlântico, num continente diferente, numa vida diferente. Se é que dava para chamar aquilo de vida. Quando o avião decolou, Marina fechou os olhos com força. Sentiu o estômago revirar com a subida abrupta. Apertou os braços da poltrona. Não tinha medo de voar, mas naquele momento parecia que todos os seus medos, todas as suas angústias estavam condensadas naquele instante. Depois que o avião estabilizou e o sinal de atenção apagou, o homem ao lado dela se mexeu um pouco e falou: "Primeira vez indo para a Europa?" Marina abriu os olhos, pensou em responder secamente, deixar claro que não queria conversa. Mas algo no tom dele, na genuína curiosidade, fez com que ela respondesse: "É, primeira vez. Trabalho ou passeio?" Marina hesitou. O que ela diria? Que estava fugindo de uma vida destruída, que estava falida, solitária, sem perspectiva? Trabalho? Ela disse simplesmente. Ele assentiu. "Eu estou voltando para casa. Moro lá faz uns anos. Em Lisboa, perto interior de Portugal. Um lugar chamado Alentejo. Tem uma fazenda lá." Marina voltou a olhar pela janela. Não sabia o que responder. Uma fazenda. Ele era fazendeiro, então. Isso explicava a aparência. Os minutos se passaram em silêncio. A comissária de bordo passou oferecendo bebidas. Marina pediu água. O homem, que ela ainda não sabia o nome, pediu suco de laranja. Foi só depois, quando serviram o jantar, que a conversa recomeçou de forma inesperada. Marina estava cutucando a comida no prato, sem apetite nenhum, quando sentiu um aperto forte no peito. Do nada. Uma onda de ansiedade tão intensa que ela achou que fosse desmaiar. A respiração ficou curta, rápida. O coração disparou. As mãos começaram a suar. Era um ataque de pânico. Mas Marina nunca tinha tido isso antes. Não sabia o que estava acontecendo. Ela largou o garfo, levou a mão ao peito, tentando respirar. O homem ao lado percebeu imediatamente. "Ei, você tá bem?" Ele colocou o prato de lado, virou-se para ela com preocupação genuína. Eu não sei. Não consigo respirar direito. Olha para mim." Ele disse, com uma voz calma, mas firme. "Olha nos meus olhos." Marina olhou. Ele tinha olhos castanhos, profundos, gentis. "Respira comigo. Devagar. Inspira contando até 4. Ela tentou, mas estava difícil. "Vai, comigo. 1, 2, 3, 4. Agora segura um pouquinho. E solta devagar. 1, 2, 3, 4. Eles repetiram isso várias vezes. Aos poucos, Marina sentiu a respiração voltar ao normal, o coração acalmar, o aperto no peito diminuir. "Obrigada", ela sussurrou, envergonhada. "Desculpa. Isso nunca tinha acontecido." "Não precisa desculpa. Ansiedade não escolhe hora nem lugar." Ele deu um meio sorriso. "Meu nome é Eduardo." "Marina." "Prazer, Marina. Quer conversar um pouco?" Às vezes ajuda a distrair a mente. E foi assim, a 10.000 metros de altitude, no meio da madrugada, que Marina começou a contar sua história para um completo estranho. Não sabe por quê. Talvez porque ele não a conhecia. Nunca a veria de novo depois daquele voo. Talvez porque ele tinha aquela presença tranquila que fazia com que ela sentisse que podia confiar. Ou talvez porque ela estava tão cansada de guardar tudo dentro dela que precisava desabafar com alguém, qualquer pessoa. Ela contou sobre a loja, sobre as dívidas, sobre ter que demitir as funcionárias. Contou sobre Rodrigo, sobre a traição, sobre ter sido abandonada no pior momento. Contou sobre a vergonha, sobre a sensação de fracasso, sobre acordar de manhã sem querer sair da cama porque não via sentido em nada. Eduardo escutou tudo em silêncio, sem interromper, apenas acenando com a cabeça de vez em quando. E quando ela terminou, com os olhos marejados, mas sem chorar, ele ficou em silêncio por um momento antes de falar. "Sabe o que eu acho, Marina? Acho que você é uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci." Ela olhou para ele surpresa. "Corajosa? Eu tô fugindo, Eduardo. Deixando tudo para trás, porque não tive coragem de enfrentar." "Não, você não tá fugindo.
Você está se dando uma nova chance. Tem gente que fica paralisada na dor, não faz nada, só afunda. Você está tomando uma decisão, está indo atrás de uma saída. Isso não é covardia, é sobrevivência, é força. Marina sentiu algo dentro dela, algo que não sentia há muito tempo. Um pequeno lampejo de esperança, talvez. Ou simplesmente o conforto de ser vista, de ser ouvida, de não ser julgada. Eles conversaram pelo resto da madrugada. Eduardo contou sobre a própria vida. Ele tinha sido engenheiro civil aqui no Brasil, trabalhado em São Paulo por anos, casou jovem, teve 2 filhos. A esposa, Helena, era o amor da vida dele. Eles tinham um casamento feliz, daqueles de verdade, sabe? Onde os dois eram parceiros, cúmplices. Mas 8 anos atrás, Helena descobriu um câncer de mama. Lutou por 2 anos, mas a doença foi mais forte. Eduardo contou isso sem dramaticidade, mas Marina via a dor ainda presente nos olhos dele. A saudade. Depois que Helena faleceu, Eduardo não conseguiu mais ficar no Brasil. Tudo lembrava ela. A casa deles, os lugares que frequentavam, até a cidade inteira parecia gritar a ausência dela. Os filhos já eram adultos, tinham suas próprias vidas. A filha estava casada, morava em Curitiba. O filho estava fazendo mestrado no Canadá. Foi quando Eduardo decidiu recomeçar em Portugal. Comprou uma pequena propriedade rural no Alentejo, uma região de campos abertos, olivais, vinhedos. Lá ele criava ovelhas, produzia azeite, vivia uma vida simples, tranquila. Não era rico, mas tinha o suficiente e tinha paz. Sabe, Marina, ele disse em determinado momento, a gente acha que quando perde tudo, acabou. Mas às vezes perder tudo é o começo de encontrar o que realmente importa. As palavras dele ecoaram na mente dela. Ela não sabia ainda o que significavam, mas alguma coisa naquelas palavras a tocou profundamente. Quando o sol começou a nascer e eles podiam ver os primeiros raios de luz pela janela, Eduardo perguntou, e essa tia sua, a Valdete? Ela parece ser legal. Eu nem lembro muito dela, se para ser sincera. Faz muitos anos que não vejo, mas minha irmã disse que ela é gente boa, que vai me ajudar. Eduardo ficou pensativo por um momento. Então pegou uma caneta e um pedaço de papel. Olha, vou te dar meu telefone e meu endereço. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, não importa o que, me procura. Eu tô falando sério. Às vezes a gente precisa saber que não tá completamente sozinho num lugar estranho. Marina pegou o papel, olhou para os números e palavras escritos ali. Era um gesto simples, mas significava tanto. Ela dobrou o papel com cuidado e guardou na bolsa. Obrigado, Eduardo. De verdade. Não sei nem o que dizer. Essa conversa, você não sabe o quanto me ajudou. Não precisa agradecer. A vida tem dessas coisas. A gente se encontra com certas pessoas em certos momentos por um motivo. O avião aterrissou em Lisboa numa manhã clara de agosto. Marina passou pela imigração, pegou sua mala na esteira e saiu do aeroporto sentindo-se estranha. Era tudo tão diferente. O ar, os sons, as pessoas falando português, mas com um sotaque completamente distinto. Eduardo estava ao lado dela na fila do táxi. Para onde você vai? Ele perguntou. Coimbra. Vou pegar um ônibus? Eu vou de carro. Aluguei um aqui. Posso te dar uma carona até a rodoviária. Fica no caminho. No carro, Marina olhava pela janela, observando aquele país novo. As estradas, as placas, as casas com seus telhados característicos. Tudo tão diferente do Brasil. Quando chegaram à rodoviária, Eduardo parou o carro. Marina, lembra do que eu falei? Qualquer coisa, me liga. Eu lembro. Obrigada por tudo, Eduardo. Você fez essa viagem ser menos assustadora. Eles se despediram com um abraço. Um abraço genuíno, daqueles que dizem mais do que palavras. Marina comprou a passagem para Coimbra e durante a viagem de ônibus ficou pensando em tudo. Na conversa com Eduardo, nas palavras dele, na gentileza dele. Um completo estranho que tinha mostrado mais empatia e cuidado do que muitas pessoas que ela conhecia há anos. Tia Valdete estava esperando Marina na rodoviária de Coimbra. Ela era uma senhora de 70 e poucos anos, baixinha, cabelos completamente brancos presos num coque, óculos de armação dourada, tinha um sorriso caloroso e olhos espertos. Marininha, minha querida! Ela abraçou Marina com força. Como você cresceu! Última vez que te vi, você era uma menininha. A pensão da tia Valdete era um prédio antigo, charmoso, no centro histórico de Coimbra. Tinha 8 quartos para hóspedes, uma cozinha grande e uma sala comum onde os hóspedes tomavam café da manhã e podiam conversar. Valdete morava no andar de cima, num apartamento pequeno mas aconchegante. Você vai ficar aqui comigo.
ela disse, mostrando um quarto pequeno, mas limpo, com uma cama, uma cômoda, uma janela que dava para uma ruazinha de paralelepípedos. E vai me ajudar a cuidar da pensão. Não é trabalho difícil, mas está ficando pesado para mim sozinha. Marina se jogou de corpo e alma no trabalho. Acordava cedo para preparar o café da manhã dos hóspedes. Limpava os quartos, trocava as roupas de cama, lavava toalhas. Atendia os hóspedes, dava informações sobre a cidade, recomendava restaurantes. À noite, ajudava a tia Valdete a fazer as contas, organizar reservas. Era um trabalho simples, mas cansativo. E era exatamente o que Marina precisava. Trabalho que ocupava seu corpo e sua mente, que não deixava espaço para pensar demais, para ruminar sobre o passado, sobre o fracasso, sobre a dor. Os dias viraram semanas. Agosto virou setembro. Marina começou a se acostumar com a rotina, com a cidade, com o sotaque português. Começou a conhecer alguns hóspedes regulares, a aprender as peculiaridades daquele trabalho. Mas havia algo que não mudava: a dor, a sensação de vazio. Ela estava funcionando, estava sobrevivendo, mas não estava vivendo. Não sentia alegria, não sentia esperança. Era como se estivesse apenas atravessando os dias, esperando. Esperando o quê? Ela mesma não sabia. Foi numa tarde chuvosa de outubro que tudo mudou. Marina estava na cozinha da pensão, preparando um bolo de laranja que a tia Valdete tinha ensinado ela a fazer, quando seu celular tocou. Era um número português que ela não reconhecia. Alô? Marina? É o Eduardo. Ela ficou surpresa. Não esperava que ele fosse ligar. Tinham se falado apenas uma vez por mensagem, alguns dias depois do voo, quando Eduardo tinha perguntado se ela tinha chegado bem em Coimbra. Eduardo. Oi, como você está? Eu tô bem. E você? Como está sendo aí em Coimbra? Eles conversaram por alguns minutos. Marina contou sobre o trabalho na pensão, sobre a rotina, sobre estar se adaptando. Eduardo contou sobre a fazenda, sobre a colheita das azeitonas que estava começando. E então ele fez uma proposta que Marina não esperava. Olha, Marina, eu sei que vai parecer estranho, mas você não quer vir passar um final de semana aqui na fazenda? Conhecer o lugar, dar uma desligada. Coimbra é bonita, mas o Alentejo tem uma energia diferente. Acho que ia te fazer bem. Marina hesitou. Seria apropriado? Ela mal conhecia Eduardo. Só tinham passado uma noite conversando num avião. Mas, ao mesmo tempo, algo nela queria dizer sim. Queria sair um pouco de Coimbra, ver lugares novos, quem sabe sentir algo diferente. Eu não sei, Eduardo. Não quero te dar trabalho. Trabalho nenhum. A casa é grande. Tem um quarto de hóspedes que nunca uso. E seria legal ter companhia. Aqui é tranquilo, mas às vezes tranquilo demais vira solitário. Marina pensou um pouco mais e finalmente concordou. Conversou com a tia Valdete, que achou ótima a ideia. Vai sim, menina. Você trabalha demais, precisa sair um pouco. E esse Eduardo parece ser gente fina. No sábado seguinte, Marina pegou um ônibus de Coimbra até Évora. E de lá, Eduardo foi buscá-la de carro. A viagem até a fazenda levou cerca de 40 minutos, atravessando campos abertos, vastos, com oliveiras plantadas em fileiras perfeitas, ovelhas pastando, o céu imenso e azul. A fazenda de Eduardo era inesperada. Marina não sabia o que esperar, mas certamente não era aquilo. Era uma propriedade linda, com uma casa principal em estilo tradicional português, paredes brancas, telhado de terracota, janelas com molduras azuis. Tinha um jardim bem cuidado na frente, com flores de todas as cores. Ao redor, campos se estendiam até onde a vista alcançava. Bem-vinda, Eduardo disse, sorrindo. É simples, mas é casa. Simples? Marina pensou que aquilo era um sonho. Eduardo mostrou a casa para ela. Era aconchegante por dentro, decorada com móveis rústicos mas bonitos. Muita madeira, muita luz natural. Tinha uma cozinha grande, uma sala com lareira, um escritório com estantes cheias de livros. O quarto de hóspedes era charmoso, com uma cama grande, cobertores grossos, uma janela que dava para os campos. Fica à vontade, Eduardo disse. Não tem horário para nada, não tem regras. Aqui é para você descansar. E Marina descansou. Pela primeira vez em muito tempo, ela realmente descansou. Passou a tarde caminhando pelos campos, sentindo o vento no rosto, o sol na pele. Ajudou Eduardo a dar comida para as ovelhas. Riu quando uma delas mastigou a manga da sua blusa. Sentaram-se na varanda ao pôr do sol, tomando vinho do Alentejo e comendo queijo local, conversando sobre tudo e sobre nada. À noite, Eduardo preparou o jantar. Um cozido português, com chouriço, batatas, vegetais. Era simples, mas delicioso.
Eles comeram à luz de velas, porque tinha faltado energia na região, e Eduardo disse que não valia a pena ligar o gerador. Acontece às vezes, ele explicou. Aqui no interior, essas coisas são normais. A gente aprende a viver com o básico. Depois do jantar, acenderam a lareira e ficaram ali, sentados em poltronas confortáveis, só olhando para as chamas. Não precisavam falar. A companhia um do outro era suficiente. Foi naquela noite, naquele silêncio confortável, que Marina percebeu algo. Ela estava sentindo algo que não sentia há muito tempo. Estava sentindo paz. Não felicidade? Ainda não, mas paz. Uma calmaria no meio da tempestade que tinha sido sua vida nos últimos meses. Eduardo, ela disse baixinho. Obrigada por me trazer aqui. Eu precisava disso mais do que eu sabia. Ele olhou para ela, o rosto iluminado pela luz da lareira. Às vezes, a gente precisa se afastar de tudo para conseguir ver as coisas com clareza. Marina passou o domingo inteiro na fazenda. Ajudou Eduardo a colher algumas azeitonas, aprendeu como funcionava a produção de azeite, conheceu os vizinhos dele, um casal de idosos adorável que trouxe um bolo de mel de presente. À tarde, Eduardo levou Marina para ver o pôr do sol num lugar especial, um pequeno monte de onde dava para ver a propriedade inteira e os campos ao redor se estendendo até o horizonte. Quando eu vim para cá, Eduardo disse, eu estava quebrado por dentro. A perda da Helena tinha me destruído. Mas esse lugar me salvou. A simplicidade, a natureza, o ritmo lento da vida. Foi aqui que eu aprendi que a gente consegue sobreviver às coisas mais dolorosas. E não só sobreviver, mas encontrar uma nova forma de viver. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eram as primeiras lágrimas que ela derramava desde que tinha chegado a Portugal. Não eram lágrimas de desespero, como tinham sido no Brasil. Eram lágrimas de alívio, de entendimento, de esperança frágil, mas real. Quando voltou para Coimbra no domingo à noite, Marina estava diferente. Algo tinha mudado dentro dela. Ela ainda não sabia exatamente o que, mas sentia. Outubro virou novembro. Novembro virou dezembro. Marina continuou trabalhando na pensão, mas agora havia algo mais. Ela começou a conversar frequentemente com Eduardo, ligações, mensagens. Ele contava sobre o dia dele na fazenda, e ela contava sobre os hóspedes peculiares que apareciam na pensão. Tinha se tornado uma amizade genuína, profunda, e tinha se tornado também algo mais. Marina não queria admitir no início, mas estava desenvolvendo sentimentos por Eduardo. Não era paixão adolescente, era algo mais maduro, mais profundo. Era admiração, respeito, conexão. Ela gostava de como ele via o mundo, de como ele tratava as pessoas, de como ele tinha superado sua própria dor e construído uma vida nova. Mas Marina tinha medo. Medo de se entregar novamente, de confiar novamente. Rodrigo tinha quebrado algo dentro dela, e ela não sabia se conseguiria arriscar de novo. Foi a tia Valdete quem, na sua sabedoria de quem já viveu muito, deu o empurrãozinho que Marina precisava. Menina, ela disse uma noite, enquanto tomavam chá na cozinha, eu vejo como você fica quando fala desse Eduardo. Seus olhos brilham. E ele liga toda hora, sempre preocupado com você. Vocês dois estão enrolando, mas tá na cara que tem algo aí. Tia, eu não sei se consigo. Não sei se tô pronta. Marininha, a gente nunca tá completamente pronta para nada na vida. Se a gente esperar estar pronto, a vida passa e a gente fica parado. Às vezes a gente tem que dar um salto de fé. Marina pensou muito naquelas palavras e decidiu que estava na hora de dar esse salto. No final de dezembro, ela ligou para Eduardo. Eduardo, posso te pedir uma coisa? Claro, o que você quiser. Posso passar o Réveillon aí na fazenda com você, se não for incômodo? Ela ouviu o sorriso dele através do telefone. Marina, você não é incômodo nunca. Eu adoraria que você passasse o ano novo aqui. Foi uma das melhores decisões que Marina já tomou. A véspera de Ano Novo na fazenda foi mágica. Eduardo tinha preparado um jantar especial, com bacalhau, como manda a tradição portuguesa. Eles comeram, beberam vinho, conversaram por horas. E quando deu meia-noite, saíram para o campo para ver os fogos de artifício que os vizinhos soltavam à distância. Ali, sob o céu estrelado do Alentejo, rodeada pela imensidão dos campos, Marina sentiu que estava fechando um ciclo e abrindo outro. Estava deixando para trás a mulher quebrada que tinha entrado naquele avião em agosto. Estava se tornando alguém novo. Eduardo estava ao lado dela, e sem pensar muito, sem planejar, Marina se virou para ele e o beijou. Foi um beijo suave, tentativo, mas cheio de significado.
Quando se separaram, Eduardo estava olhando para ela com uma expressão de surpresa e alegria. Marina, desculpa, não se desculpa. Eu estava esperando o momento certo, mas não sabia se você sentia o mesmo. Eduardo, eu tenho medo. Meu último relacionamento me destruiu. Eu não quero passar por aquilo de novo. Eu entendo. Eu também tenho medo. Nunca pensei que fosse conseguir sentir algo por alguém depois da Helena. Mas você apareceu na minha vida quando eu menos esperava, e eu não quero deixar isso passar. Eles conversaram a noite inteira sobre medos, sobre expectativas, sobre o que queriam para suas vidas e decidiram tentar, sem pressa, sem pressão, mas tentar. Os meses seguintes foram de descoberta. Marina ia e voltava entre Coimbra e a fazenda sempre que podia. Eduardo também ia visitá-la em Coimbra. Eles estavam construindo algo juntos, devagar, mas constante. E em março, Eduardo fez uma proposta. Marina, eu estava pensando, você não quer vir morar aqui na fazenda? Comigo? Marina ficou surpresa. Feliz, mas surpresa. Eduardo, eu não sei. E a tia Valdete? Ela precisa de mim na pensão. Eu já falei com ela. Eduardo sorriu. Ela disse que está na hora de você seguir sua vida. Ela vai contratar outra pessoa para ajudar. Você falou com ela? Marina não sabia se ficava brava ou rindo. Falei. Porque eu quero você aqui comigo. Não para sempre, não com compromisso eterno, não com pressão, mas porque nós dois somos melhores juntos do que separados, e porque esse lugar também pode ser seu lugar. Marina pensou em tudo que tinha passado, em como tinha chegado a Portugal falida, rejeitada, sem esperança, em como tinha encontrado Eduardo naquele avião, num encontro que parecia impossível, improvável, em como ele tinha mostrado a ela que era possível recomeçar, que era possível encontrar paz depois da tempestade. Sim, ela disse. Sim, eu quero. Hoje, Marina vive na fazenda no Alentejo com Eduardo. Eles não são casados, não fizeram grandes promessas ou juramentos, mas eles têm algo mais importante: companheirismo, respeito, amor construído na paciência e no entendimento. Marina ajuda a cuidar da fazenda. Aprendeu sobre a produção de azeite, sobre a criação de ovelhas, sobre a terra. Descobriu que gosta de trabalhar com a terra, que há algo terapêutico em ver as coisas crescerem, em ver o ciclo da natureza. Ela também começou a fazer pães artesanais e vender em feirinhas locais. Virou conhecida na região como a brasileira que faz os melhores pães. É um negócio pequeno, nada comparado à loja que ela tinha no Brasil, mas é dela, é autêntico e traz alegria. Eduardo e Marina vivem uma vida simples, mas rica. Recebem os filhos dele de vez em quando. Marina reencontrou a irmã Luciana, que veio visitá-la no verão passado e ficou encantada com Portugal e com a transformação da irmã. Marina, Luciana disse, você tá diferente, tá leve, tá feliz. E Marina estava. Não era a felicidade estrondosa, cheia de adrenalina. Era a felicidade tranquila, consistente, de quem encontrou seu lugar no mundo. Ela pensa às vezes em como sua vida tomou um rumo completamente inesperado, em como a pior fase da sua vida acabou sendo o empurrão que ela precisava para encontrar algo melhor, em como um encontro casual num avião mudou tudo, e ela aprendeu que às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa, que não é sobre dinheiro ou sucesso ou status. É sobre paz, sobre conexão genuína, sobre acordar de manhã e sentir que está no lugar certo, com a pessoa certa. Marina olha para trás e vê a mulher quebrada que entrou naquele voo em Guarulhos e mal a reconhece. Aquela mulher não existe mais. Em seu lugar, há alguém mais forte, mais sábia, mais inteira. E tudo começou com um assento ao lado de um fazendeiro viúvo, com uma conversa numa madrugada. Com a gentileza de um estranho que se tornou a pessoa mais importante da sua vida. A vida, Marina aprendeu, tem dessas ironias maravilhosas. Quando você acha que está fugindo, às vezes está correndo em direção ao seu destino. E você que está assistindo, o que achou dessa história? Você acredita que às vezes a gente precisa perder tudo para encontrar o que realmente importa? Já passou por algum momento de recomeço na sua vida? Conta aqui nos comentários. Eu adoro ler as histórias de vocês e se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana eu trago histórias reais do interior que vão te emocionar, te inspirar e te fazer refletir sobre a vida. Deixa seu like também, isso me ajuda demais a continuar trazendo esses conteúdos para vocês.
E já vai ali na próxima história que o YouTube vai te recomendar, porque tenho certeza que você vai gostar também. Um abraço e até a próxima.